A taxa Selic caiu para 10,75% ao ano, a sexta queda seguida, chegando no menor patamar em 2 anos. Então, nesse vídeo, além de falar do reflexo disso no crédito imobiliário, eu vou te explicar como que os bancos fazem o processo de captação de recursos para emprestar no financiamento e o que isso tem a ver com a redução da Selic e como isso vai influenciar na sua contratação de financiamento imobiliário. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano e hoje eu estou aqui para falar com você dessa notícia que saiu hoje, então, da redução da taxa Selic, né? Mais uma vez, sexto mês seguido. Como que isso vai influenciar no mercado imobiliário como um todo, né? No mercado como um todo, mas especialmente, então, no imobiliário. E como que os bancos fazem, né? Como que isso vai influenciar diretamente na taxa do financiamento imobiliário, não só agora, mas também para os próximos meses. Para a gente entender, então, a taxa Selic é a taxa de juros base da economia, né? Ela que direciona todos os contratos de crédito firmados no país, aí, desde a parte do Tesouro Direto, da remuneração da poupança, da remuneração dos títulos do Tesouro. Então é ela que acaba dando um norte para todos os investimentos, né? Então é assim um negócio muito importante. Então a gente vem de um ciclo aí que começou em agosto do ano passado de redução da Selic e tende a continuar por mais alguns meses, né? Sendo que a gente hoje tem uma taxa de 10,75% ao ano. E coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, a gente estava com taxa de 2% ao ano, né? Então era assim, uma maravilha para quem buscava crédito, tinha um crédito imobiliário muito mais barato. Hoje a gente sabe que as taxas estão altas para quem estava acostumado com aquelas taxas, né, de um tempo atrás, de 2%, né, da Selic, quando o crédito imobiliário estava em torno de 6,99% na taxa fixa. Mas essas taxas aí baixas dessa época não devem voltar tão cedo. E a gente vai ver no mercado daqui para frente uma readequação das taxas, né? Vamos manter uma média de taxas aí um pouco mais baixa do que estão hoje, mas isso não vai acontecer de imediato. Para a gente entender essa mecânica então, das taxas do crédito imobiliário, a gente tem que primeiro entender da onde que vem o dinheiro para emprestar no financiamento imobiliário. Basicamente, o grosso do crédito imobiliário ele é formado pelo SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, onde os imóveis, para se enquadrar no SFH, eles têm que ser avaliados em até R$1,5 milhão. E dessa forma, os bancos eles podem captar recursos da poupança para emprestar, né? Então, ele pega lá a poupança, que hoje rende 6% ao ano mais TR, e vai emprestar para o cliente final, para quem está comprando imóvel, a uma taxa média hoje de 10,5% a 11% ao ano. Você vê que não é uma diferença tão grande do que o banco pega, né? Porque, na verdade, o crédito imobiliário não é feito com o intuito do banco ganhar muito dinheiro, né? Não estou falando que o banco não ganha, lógico que ganha, mas o banco ele vai usar isso daí para captar o cliente, né? Para um financiamento ali de 30 anos, de 20 anos, né? Que vai, então, conseguir ganhar dinheiro com outras formas, com outros produtos. Então, a ideia é fidelizar o cliente, manter aquele cliente dentro do banco. Então, ele pega o recurso aí da poupança a 6%, empresta 10,5%, 11% hoje, a gente está falando agora de março de 2024. E sabendo disso, né, que no SFH grande parte dos recursos vem da poupança, a gente tem que entender como que a poupança rende, quanto que a poupança rende. Quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, que é o caso agora, está em 10,75% com essa decisão, ela vai render 6% ao ano mais TR. Se ela é menor do que 8% ao ano, aí ela vai valer 70% da Selic mais a TR. Quer dizer, quando a Selic estava lá 2%, a poupança rendia 1,40% ao ano mais TR. É nada praticamente, né? O que fazia com que barateasse o crédito imobiliário, né? Porque aí os bancos pegavam da poupança 1,40% para emprestar, e aí podia te emprestar 7% a 6%, mantendo essa mesma margem média dos 5% para cobrir as despesas e ter um lucro no final. E aí, então, como os bancos podem pegar então da poupança para emprestar, né? Tem uma regra, lógico, que vai limitar, ele não pode pegar todo o recurso que tem na caderneta de poupança emprestar. Essa regra é o seguinte, 65% do saldo da caderneta de poupança ele pode então destinar para o crédito imobiliário. Não significa que é um limitador, ele pode emprestar muito mais do que isso, só que aí esse dinheiro tem que vir de outras fontes, que é justamente o que está acontecendo agora. E aí quando ele capta então recursos de outras fontes que são mais caras, ele tem que compensar isso na taxa de juros, porque, por exemplo, ele está pegando da poupança 6%, aí ele vai complementar, né, com o financiamento para ele continuar concedendo crédito quando ele chega naquele 65% máximo possível de emprestar, ele pega de outras fontes. Se ele pegar, por exemplo, das letras de crédito imobiliário, dos certificados de recebíveis atrelados ao CDI, como estava, por exemplo, no passado, o CDI rendendo 13% ao ano, você vê que aí ele tem que compor tudo isso que ele vai pagar e vai acabar que vai cobrar uma taxa de juros mais alta do cliente. Então é uma conta que não fecha, porque aí o banco não tem mais dinheiro da poupança para pegar, né? Ele não pode tirar mais a poupança para emprestar, ele pega de outras fontes mais caro,
mas ele também não pode no SBPE, no SFH, cobrar taxa de juros maior que 12%. Então, ao invés dele conceder mais crédito imobiliário subindo mais as taxas, ele vai cortar a concessão de crédito. E aí vai dificultar o acesso ao crédito para quem? Para pessoas que em outros tempos, né, quando tinha mais recursos, conseguia com mais facilidade. Vai acabar concedendo crédito para quem tem mais relacionamento com o banco, para quem tem uma movimentação melhor, para quem tem um histórico de crédito melhor. Aquela pessoa mediana que nem tem tanto relacionamento, às vezes tem um histórico bacana, mas não tem muito vínculo ali com o banco, acaba dificultando para ela. Mas a boa notícia é que agora, em contrapartida, o que vem acontecendo no mercado é o seguinte, está começando um processo de flexibilização da aprovação do crédito. Então os bancos, né, que tiveram que cortar, que segurar muito aí, pelo menos nos últimos 12 ou 18 meses, aí na concessão do financiamento imobiliário, estão começando a abrir a torneira, mesmo ainda não baixando a taxa do crédito imobiliário, porque não tem recurso suficiente ainda para isso. Mas já começa um processo aí de dar uma flexibilizada em alguns casos, de melhorar algumas condições, porque eles conseguiram segurar, e aí com isso vai aumentando os recursos que tem, né? Não estou dizendo que isso é generalizado. Agora, para você ter uma noção, por exemplo, né, teve um relatório recente do Bradesco, BBI, falando desse comprometimento dos bancos aí em relação à caderneta de poupança, de quanto que eles estão utilizando acima do máximo possível ali da caderneta de poupança no empréstimo do financiamento imobiliário. O Banco do Brasil já emprestou 41% a mais do que daqueles 65% da caderneta, né? Então ele está emprestando, captando de outras fontes mais caras para emprestar. Uma hora a conta não vai fechar, né? O Santander já está com 39% acima, a Caixa com 35% acima, o Bradesco 25% e o Itaú só 8%, porque realmente o Itaú nos últimos meses ele fechou bastante a torneira do financiamento imobiliário, o que fez com que ele conseguisse se preparar e aumentar o funding para agora, então, daqui para frente, começar a flexibilizar um pouco. Então a gente já sabe como que é feita a captação dos recursos, né? Sabe que grande parte vem da poupança, só que hoje ainda tem outras fontes de recursos, só que são mais caras. Por isso que às vezes, que é o que está acontecendo agora no caso, né? A gente tem uma taxa Selic a 10,75, que se esperava então que fosse acompanhando, né, a taxa do crédito imobiliário como era antigamente, geralmente baixava 2 pontos da Selic, aí baixava uma do crédito imobiliário, baixava mais 2, baixava mais 1. Só que hoje não tem como acontecer isso, porque os bancos eles estão tomados ali, né? Muita gente tirou o dinheiro da poupança para investir em outros investimentos que dão muito mais retorno, que deram muito mais retorno, como por exemplo o CDI que eu falei, né, 13% ao ano. Vai deixar na poupança 6? Não vai deixar. E aí, então a poupança esvaziou, então diminuiu o volume de recursos. Para os bancos continuarem prestando, tinha que captar de fontes mais caras, ou sobe a taxa. Se a taxa chegou no ponto que não dá para subir mais, vai deixar de ser competitivo, vai restringir o crédito. Então aí fica mais difícil de aprovar. Agora, então, começa um processo inverso. A taxa Selic vai baixando, com o tempo as pessoas vão voltando para a poupança, porque esses investimentos, às vezes um pouco mais arriscados, deixam de valer a pena. A poupança é sempre mais segura, né, depois do Tesouro Direto. E aí, com isso, vai aumentando a disponibilidade de recursos para os bancos poderem prestar novamente no financiamento imobiliário. Mas claro que não é do dia para a noite. A gente vai vendo isso aí aos poucos. Você está curtindo o conteúdo por enquanto? Deixa o like pra gente aqui. E não se esquece de se inscrever no canal, que toda semana a gente tem 2 vídeos muito bacanas, tudo que você precisa saber sobre financiamento imobiliário. Mas aí você vai me perguntar, pô, então não é a hora de comprar imóvel, porque a taxa está alta, não vai baixar tão cedo. Muito pelo contrário. Agora é justamente a hora que você tem que começar a procurar e já ir atrás de comprar o seu imóvel com financiamento. E agora eu vou te explicar por quê. Se você, pensa comigo, se você está comprando seu imóvel hoje, você vai pagar uma taxa média aí de 10,49%, 11% ao ano, que historicamente não é tão alta assim como o pessoal canta por aí, né? Então, tudo é muito alarde, a taxa tá alta, isso, aquilo, mas não é assim que funciona. Você está numa taxa média, um pouquinho acima da média, mas nada desesperador, porque pensa comigo, se você vai comprar agora, pega uma taxa um pouquinho mais alta, só que o preço do imóvel, ele não está subindo, ele não está acompanhando no mesmo ritmo, né, o mercado. Apesar do mercado não ter parado, a gente não está vivendo um bom imobiliário. Que isso acontece quando baixa a taxa do financiamento. Então você imagina que amanhã anuncia que todos os bancos baixaram 1% ou 0,5% na taxa de juros. O que vai acontecer? Vai todo mundo para cima atrás do financiamento. E aí com as taxas de juros baixando, aumenta a demanda e aí o preço do imóvel sobe. E essa diferença que você vai ter de 0,5%, de 1% na taxa de juros, não vai compensar nem de longe a diferença de preço que você vai pagar no imóvel. Sendo que você pegar o imóvel agora, você ainda vai aproveitar a valorização quando a galera começar a correr atrás. Então, a hora de comprar o seu imóvel é agora. Escuta o que eu estou falando. A gente vem falando isso nos últimos vídeos há muito tempo. Porque quando começar a refletir a taxa Selic, a queda da Selic no crédito imobiliário, vai começar uma loucura de financiamento. O pessoal indo para cima e imóvel valorizando. Isso aconteceu em 2020 para 2021 e foi uma doideira. E aí, quem estava com o imóvel já, quem comprou antes, só ganhou. Por quê?
pegou a valorização e, melhor de tudo, depois ainda você pode renegociar a sua taxa. Então, você pegou taxa de 11 hoje, daqui a um ano você vai estar pagando 10,5, 9,5, 9, conforme for baixando o mercado. E se você está buscando isso aí e não sabe como fazer essa redução, né? Se você fizer o seu financiamento ainda com a gente aqui da CSM, a gente faz todo esse acompanhamento do pós-venda para você, para garantir que você vai estar sempre pagando o mínimo possível. Então a gente aqui vai te avisar o momento certo de você renegociar a sua taxa, te mostrar como funciona, te explicar o caminho. E aí, se chegar lá e ainda você não conseguir, você ainda tem possibilidade de fazer uma portabilidade para outro banco. E aí, duvido que o seu banco vai querer te perder como cliente para pegar uma taxa menor no outro, e vai te dar a taxa. Mas se não der, a gente ainda consegue encaixar você em outro banco com uma taxa mais baixa. Tudo isso sem custo nenhum para você, desde a contratação do seu financiamento até todo esse acompanhamento depois. E para você, em qualquer lugar do Brasil, a gente consegue te atender. Tudo digital, muito rápido, muito tranquilo. Então, se você está buscando o seu financiamento, é só chamar a gente aqui. Os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Ou também lá pelo nosso site, www.csmassessoria.com.br. Chama a gente que vai ser um prazer te atender. A gente está à disposição. Se tiver qualquer dúvida também, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like pra gente. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.